Nós queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Meus irmãos, minhas irmãs, nós queremos te convidar a estar abrindo as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 7, versículos 36 a 50. Repito, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de 36 a 50. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Momento maravilhoso de ouvirmos a palavra de Deus, um momento de plena comunhão, de renovo e de um sentimento único voltado a adorar o Senhor. E a nossa mensagem nesta noite, o título é Recebendo o Senhor Jesus como verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, leiamos a partir do versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando viu isso o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-lhe. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes a dívida de ambos. Disse-lhe, pois, quais deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhes disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Até aqui, louvado e glorificado é o nome do Senhor. A bênção da palavra que é lida
que alimenta, que traz consolo, conforto e a alegria no espírito. Então eu te convido a estar fechando vossos olhos para levantarmos uma oração ao Senhor pela palavra que é lida. E nós dizemos, no nome do Senhor Jesus, Pai eterno, Pai de misericórdia, Deus verdadeiro, Deus vivo de nossas vidas, nós te suplicamos, Senhor, nesta hora, que o Senhor possa nos abençoar ricamente. Somos teus filhos, teus servos. Reconhecemos que o Senhor está no controle de toda a história do homem. Reconhecemos que o Senhor nos conduz às vitórias, nos leva a cada dia a receber todos os livramentos e o teu nome é glorificado. Que nós venhamos nesta noite mais uma vez a recebermos o teu Filho, Senhor Jesus, o maior presente de nossas vidas, que chegue em nossos lares para alegria, para regozijo e para uma grande bênção espiritual e material, e que o teu nome seja muito glorificado no nosso meio. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Meus amados, nós vamos tirar muitas lições, elementos proféticos, porque é aquilo que vem do Senhor, mostrando a cada um de nós a sua vontade, todo o teu poder, toda a tua graça. Nesses breves textos que nós fizemos a leitura de um acontecimento no tempo do ministério do Senhor Jesus, quando ele tabernaculou na terra conosco, não sem antes dizer que Jesus, num processo chamado kenosis, esvaziou-se por amor de nossas vidas e veio como homem cumprir a vontade do Pai. Uma profecia já desde a fundação dos tempos, e em especial quando o homem peca ali em Gênesis 3,15 e recebe uma promessa de que o Filho viria para nos libertar do pecado. E meus amados, o texto que nós lemos fala que um dos fariseus, ele rogou-lhe a Jesus que comesse com ele. E o Senhor Jesus, ele entra ali naquela casa e assenta-se à mesa. E meu irmão, minha irmã, e naquele momento, uma mulher da cidade, que é identificada como uma pecadora, mostrando aquilo que nós éramos, pecadores. Isso é importante, que nós reconheçamos esta condição em nossas vidas, mas que um dia nós fomos libertos, e ela, sabendo que ele estava à mesa, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, em cada culto, ele está à mesa. E o convite é para você trazer a sua adoração ao Senhor Jesus, como aquela mulher o fez. E meu irmão, minha irmã, e ela leva para Jesus um vaso de alabastro com unguento. O alabastro, irmãos, já ouviram falar tantas vezes, era feito, é um vasozinho
feito de gesso branco finíssimo e que o custo era mais ou menos 500 dias de trabalho. E ela, numa verdadeira adoração, olha a posição dela, e estando por detrás, e aos seus pés, aos pés de Jesus. Então ela coloca a evidência do Filho de Deus, do seu Salvador, à frente da sua vida, e a posição dela está aos pés de Jesus, que é a nossa posição. E chorando, é a alma que chora pela ausência do Deus vivo, e ela começa a regar os pés com as lágrimas que vêm de dentro dela, a mesma lágrima que jorra de dentro de nós, quando nós temos uma verdadeira experiência com o Senhor Jesus, e ela começa a enxugar com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés. Olha, ela queria se alimentar, ela tocava com a sua boca nos pés de Jesus, porque ela queria alimentar a sua caminhada no verdadeiro caminho, conforme João 14,6. Porque certamente aquele caminho a levaria à vida, aquele caminho a levaria a conhecer a verdade. E não sem antes dizer para os amados que em Isaías, no capítulo 52, versículo 7, diz assim: quão suaves são os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina, louvado seja o nome do Senhor. Isto é o encontro da revelação, louvado seja o nome do Senhor. É um Deus se revelando ao homem, é um Deus se revelando o seu amor pela sua criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados, há algo que nos chama a atenção. O choro da alma, ela busca uma mudança de vida. Então, a mudança de vida que opera em todos aqueles que um dia encontram com o Senhor. E aquilo era algo extraordinário. Era algo extraordinário. Porque quando o fariseu ele viu aquilo, e ele falava contigo: olha, se Jesus fosse realmente um profeta, ele saberia quem é a mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. Amados, nós temos tocado todos os dias no Senhor, mas pela misericórdia do Senhor. Mas é interessante que nunca falta alguém de apontar nossas falhas, nossos erros, e nós hoje reconhecemos. E ao reconhecermos, nós nos arrependemos, porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo nos corrigindo, sabendo que nós não somos dias perfeitos, porque só seremos dias perfeitos no dia que nós estivermos na eternidade com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o mundo ele tem sempre uma palavra para nos acusar. Mas louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos a quem nós temos servido. Glória a Jesus, né? Eu peço um tempinho, os amados, e logo a seguir nós ouviremos o segundo áudio. Glória a Jesus, né? Continuando, você que ouviu até aqui esse áudio, possa estar recebendo já a sua bênção, né? Glória a Jesus. E o fariseu, ele começa a falar consigo mesmo, né?
duvidando ali da condição de profeta do Senhor Jesus, e no mesmo momento, o Senhor Jesus, ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Olha, amados, a igreja, ela tem se consagrado em jejum e oração praticamente desde que começou essa pandemia. Nós temos buscado no Senhor para que haja a revelação de uma vacina, de um medicamento eficaz contra esse vírus mortal. Interessante que Deus, na sua misericórdia, Ele ouve os seus. E nós não estamos pregando que você deve ou não tomar a vacina. O que nós queremos dizer é que a opção é de cada um. Mas às vezes nós alegamos: essa vacina foi descoberta tão rápido. Mas não se esqueça de uma coisa: você não orou, você não jejuou, você não pediu ao Senhor que Ele abençoasse os cientistas para que houvesse uma aceleração desse processo. Então nós vamos, amados, é só um parênteses, dizendo o seguinte: não duvidar do poder de Deus. Amém? Eu repito, não estou dizendo para você que você deve ou não tomar a vacina. É uma opção de cada um. Amém? Glória a Jesus. Portanto, amados, ali, eu volto à palavra, ali, aquele fariseu, ele duvida daquela condição de profeta do Senhor. E imediatamente, o Senhor Jesus, ele se volta para o fariseu e diz: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz: dize a mestre. O fariseu era um homem, doutor da lei, né? Era um homem de uma seita separada, que cuidava das coisas do templo, e não era um qualquer, era um religioso importante. E o Senhor Jesus disse para ele: olha, um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e o outro 50. Nesse momento, amados, eu entro no comentário, nesse momento, ele coloca 2 devedores, aonde, aparentemente, o que devia 500 dinheiro seria aquela mulher pecadora, e o outro 50 seria ele, fariseu. É para nós pensarmos. E o Senhor Jesus continua: e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz-me, pois, qual deles o amará mais? Ora, aquela mulher é considerada uma grande pecadora. Então os pecados dela eram muitos. Mas ela lançara diante do Senhor todo o seu arrependimento. E Simão, ele responde dizendo: olha, eu tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E Jesus, ele vai e responde para ele: olha, julgaste bem. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, aqui, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele ensina o princípio de que quanto maior o perdão, maior é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o valor da dívida, o perdão da dívida e a gratidão contrastante entre ambos, a mulher e Simão, são representados pelos 2 devedores. E aí o Senhor vai confrontar a hospitalidade mínima de Simão. Quando o Senhor Jesus, ele se voltando para a mulher,
O Senhor Jesus, ele volta para o arrependido, ele volta para aquele que lhe presta a verdadeira adoração, e ele diz a Simão: Simão, vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e Moisés enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Simão, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Amados, aqui, Simão, ele vai, olha só o que acontece, ele vai ser confrontado na sua hospitalidade, assim como cada um de nós somos confrontados com a nossa hospitalidade em cada culto que nós prestamos a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. E olha, amados, veja bem, era natural que os judeus naquela época de Jesus, ele recebesse o seu convidado. Na porta da casa tinha uma talha de água, lembra? O primeiro milagre do Senhor Jesus, narrado lá em João, nas bodas de Caná. Certamente que sim, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele começa a confrontar. Olha, você não me deu água para os meus pés, mas esta mulher, ela com as suas lágrimas regou os meus pés. E com seus cabelos enxugou-me. Aleluia. Mas você não me beijou quando aqui entrei. E ela não tem cessado de beijar os meus pés. Olha, não me ungiste a cabeça com óleo, porque era um costume, as pessoas chegavam, recebiam ali uma pequena porção, né, de óleo perfumado, mostrando a boa hospitalidade daquela casa. E meus amados, ele não fez nada disso. E o interessante, amados, que o Senhor Jesus, ele diz: por isso que eu te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados. Ele se dirige ali para a pecadora. Os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E veja bem, algumas considerações nós precisamos levantar neste momento. Primeiro, ela não pediu nada. Ela se julgava tão indigna que ela não pediu nada ao Senhor. Assim como ela não se sentia merecedora da bênção do Senhor. E 1 João, no capítulo 4, versículo 19, 1 João, capítulo 4, versículo 19, a palavra, ela diz que ele nos amou primeiro, antes que nós o amássemos. Isso é graça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E o Senhor Jesus, ele ali lança o perdão para aquela mulher. Mas fica aqui, amados, uma constatação de que quando nós não recebemos o Senhor Jesus em nossa casa como verdadeiros adoradores, vem um outro e leva a nossa bênção. Assim
aconteceu com Simão, o fariseu. Ele convida o Salvador, ele convida o Senhor Jesus para entrar na sua casa. Mas qual era a mente dele? Curiosidade. O convite foi por curiosidade. Eu quero saber quem era esse homem. Mas nós convidamos o Senhor Jesus porque nós sentimos o pulsar dele em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É dessa forma. E o Senhor Jesus, ele diz para ela como falou para cada um de nós: os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Então o Senhor Jesus, ele disse a ela, a mesma voz que um dia nós ouvimos: olha, os teus pecados te são perdoados. Meu irmão, minha irmã, você já sentiu o perdão proporcionado pelo Senhor Jesus? Se sim, regozija no Senhor, dê um brado de aleluia, de glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E amados, e o que estavam à mesa ali começaram a dizer entre si, não ousaram nem falar com o Senhor Jesus, não ousaram nem perguntá-lo. Eles começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Porque a lei dizia e diz que somente Deus pode perdoar pecados. Mas ele estava ali diante do Emanuel, que é Deus conosco. A oportunidade era real de uma bênção, de uma graça. E o Senhor Jesus, ele vai dizer àquela mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Irmão, irmã, a nossa fé nos salvou. E essa fé, amados, é o firme fundamento. E é exatamente neste momento que nós gostaríamos de trazer uma palavra aos amados de conforto, de segurança, porque a igreja, ela está firmada, o fundamento é Jesus, a nossa segurança está em Jesus. Nós não tememos esta pandemia, nós nos cuidamos, porque há tempo de guerrear, mas há tempo de paz. E a palavra diz que os discípulos do Senhor Jesus, eles não tinham tempo. O mundo, como hoje, está numa correria terrível. E há um ano atrás, esse mundo está paralisado. Para nós é o momento de nós nos recolhermos nos nossos lares para receber as orientações do Senhor, o reforço nessa caminhada, a forma de adorar e glorificar o Senhor. Eu repito, em cada culto o Senhor está à mesa e te convida a trazer a sua adoração. Ao final deste culto, lança a tua adoração ao Senhor e certamente a bênção, ela chegará no seu lar. Não temas. 365 vezes essa palavra está na Bíblia, mostrando que todos os dias o Senhor está falando conosco. Não temas, não temas, eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe.